Religião e política não se misturam, mas é verdade. Vamos começar falando sobre isso, Iago. Muito bem-vindo, obrigado por você ter aceitado esse convite para essa live, que, pessoal, presta atenção, faz parte de uma série de lives que a gente vai fazer nesse e em outros canais nessa semana, para chamar pessoas para um evento especial na terça-feira que vem à noite, às 8 horas da noite, com a Cris Corrêa, em que a gente vai falar sobre guerra cultural, a batalha pela sua mente e sobre como nós podemos analisar temas sociais e políticos de modo equilibrado, de modo saudável, à luz da Bíblia e da fé cristã. Muito bem-vindo, Iago. O Iago, pessoal, ele é teólogo, ele é pastor batista, ele é criador desse canal fantástico, Dois Dedos de Teologia. Ele tem vídeos fantásticos, documentários sensacionais, muito bem produzidos lá no canal dele do YouTube. Eu sou um seguidor, um acompanhador, um apoiador, um fã dele. Ele é pastor da Igreja Batista Manaim. Se você é de Fortaleza, Ceará, um dia separa no seu um domingo seu para você ir lá conhecer. Tá só dando uma balançadinha aqui, para conhecer lá a igreja do Iago Martins, lá em Fortaleza. Ele é formado em teologia, ele tem pós em neurociência pela Mackenzie, ele também fez estudos aí relacionados à Escola Austríaca de Economia e hoje é doutorando em teologia pública pelo Fuller Theological Seminary. Espetáculo. E a gente vai conversar com o Iago, que já estudou, escreveu, falou muito sobre isso lá no canal dele, sobre política e sobre fé. E aí, Iago, vamos começar então por essa introdução. Política e religião se misturam. De um lado, tem quem diz: não vamos falar de política e religião na mesma frase. Fé e política não podem se misturar. Tem gente que fala isso por aí, mas me parece ter uma verdade incômoda aí. Toda política, ela nasce de uma visão de mundo, nasce de uma visão sobre o que é o bem, sobre o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral. Aliás, quando você vai lá e caracteriza algo como crime no Código Penal, você está pegando uma conduta que é considerada imoral pela sociedade e aplicando uma pena criminal para aquilo, porque aquela sociedade, naquele contexto histórico, a partir de uma visão de mundo que inclui uma visão de mundo a partir da fé, das diferentes pessoas, da pluralidade de fés, considera aquilo tão errado que, em última análise, tem que a pessoa estar sujeita a uma punição criminal. Então, toda visão de mundo, toda discussão sobre bem comum, ela envolve uma discussão sobre visões de mundo que envolve a fé das pessoas. E aí, você pode ou não pode misturar fé e política? Os cristãos devem participar do debate público? E como fazer isso de modo correto? Conta aí pra gente. Ah, são muitas perguntas juntas, né? Vamos lidar com elas Não, uma por uma. vamos pelo centro aí, depois a gente vai para os Isso. erros e as pessoas vão entendendo pelos erros, pelos acertos. Deixa eu começar dizendo o seguinte. A relação entre política e religião, ela é uma relação muito antiga e já ligada ao mundo desde sua origem, digamos assim. Muitos teóricos seculares vão argumentar que o poder político se justificou ao longo da história pelo poder religioso. Você pode pensar desde o mundo antigo, você vai ter Rousseau, você vai ter Jacques Ellul, você vai ter vários teólogos, Levi Strauss, por exemplo, o principal teólogo vai fazer isso, teórico vai fazer isso, discutindo sobre como o poder político encontrou justificativa, antes de tudo, no poder religioso. E existem até teorias que vão argumentar que o politeísmo nasceu das guerras políticas. Ora, se o meu líder político é validado por Deus e o teu líder político também é validado por Deus e esses líderes políticos estão em conflito, então talvez não seja o mesmo Deus que os valida. Então você começa a ter o crescimento do politeísmo a partir do crescimento da guerra política, né, e de diferentes grupos brigando politicamente. O que acontece é que, para dar um exemplo bem recente, né, quando Petra Costa faz aquele documentário na Netflix chamado Apocalipse nos Trópicos, e ela começa a discutir, falando, olha, é uma coisa muito recente, uma coisa muito moderna, que as pessoas estejam agora pedindo que Deus traga soluções para o mundo político, ela escreve uma carta sobre a própria ignorância, porque ela não sabe que o mundo sempre foi isso. Você tirar Deus da política é uma coisa muito recente, muito moderna. Não é? E, de alguma forma, é fruto da reforma protestante, quando a gente discute Estado laico, e então você pensa no mundo secularizado, até no mundo pós-secular, como Habermas vai colocar. Então, para começo de conversa, quando um ateu, um secularizado, um anticristão se levanta e diz a religião precisa estar fora da política, em um primeiro momento já há um desconhecimento histórico muito grande. A política se justificou pela religião desde o seu nascedouro. E quando você vai vendo um mundo que vai crescendo e se organizando, até mesmo a partir do cristianismo, você pensa no direito divino dos reis, você pensa nos estados confessionais, nas cruzadas, e em vários momentos ao longo da história do mundo em que a religião justificou a ação política de alguma forma. Claro, a questão não é só como as coisas foram historicamente. Claro que a pergunta é como é que deveria ser. Deveria ser assim? Não é? Então, como é que isso funciona? Mas tem um segundo ponto que eu queria trazer antes disso, não só religião e política estiveram sempre relacionadas em um sentido histórico de forma indelével, como é impossível a gente remover, em sentido último, a religião da esfera política. Porque aí a gente vai estar tentando promover um ideal de neutralidade impossível. Porque na cabeça do secularizado moderno, quando a gente pensa em esfera pública, a gente pensa em um local neutro de debate. E qual é a neutralidade do debate na esfera pública? É o ateísmo, é o materialismo. Então, as divindades ficam fora
das conversas sobre religião, e o ponto comum de debate social tem que ser o ateísmo. O que, no primeiro momento, isso não representa como as sociedades funcionam. E aí você vai ter, por exemplo, um Habermas, que é um cara de esquerda, mas que vai argumentar fortemente que nós vivemos em uma sociedade pós-secular. Não vivemos mais um tipo de secularidade, mas uma pós-secularidade, porque a religião volta e com muita pungência à esfera pública de uma forma que não pode ser escapada. Em segundo lugar, a gente tem o cenário de que de onde é que essa neutralidade nasce? Existe essa neutralidade religiosa? Quando um descrente, um materialista ou um ateu traz as suas visões de mundo, até mesmo a sua visão sobre a inexistência da divindade para a esfera pública, ele não está de alguma forma trazendo um ideal religioso para a esfera pública? O grande ponto é, neutralidade não existe. Neutralidade religiosa é um conceito abstrato que não se justifica dentro do espaço público de debate. Então, quando um cristão pensa a sociedade a partir dos seus ideais de fé, quando um muçulmano faz a mesma coisa, quando um ateu vem para o debate público a partir de um ideal de descrença e de materialismo, todos estão trazendo para um ambiente comum de conversa ideais religiosos de alguma forma. A grande questão é como é que a gente faz a traduzibilidade disso, como é que isso é traduzível para um espaço comum de debate. Então, por essas duas vias, eu quero argumentar, não existe como fazer política sem um debate religioso que lhe seja interior. Porque, historicamente, a religião validou a força política e, nos esforços de tirar a religião da política, você está numa jornada completamente impossível, porque não existe neutralidade humana nessa matéria quando a gente entra no espaço público. Isso é importantíssimo levantar por dois motivos, né? Primeiro, porque muitos cristãos caem nesse erro, acreditam que o papel do governo é impor não só a sua religião, mas os seus ideais, não é, no sentido último da sua religião, como criminalizar todo o pecado, digamos assim. Mas também muitos não cristãos acham que esta é a visão cristã corrente padrão. Quando os cristãos, muitos não cristãos pensam nisso. Quando cristãos falam, a gente precisa de uma influência da igreja, na esfera pública e tudo mais, muitos acreditam, eita, pronto, é o evangelistão, agora vai ser, sei lá, proibido vender bebida alcoólica, é proibido, sei lá, faltar o culto no domingo, vai ser crime comer carne de porco, sei lá, né? Dependendo dos ideais aqui da religião em particular. Mas não é isso. Cristãos não deveriam acreditar, e a maioria cá entre nós não acreditam, que é função do governo impor o cristianismo como crença ou como fé a quem quer que seja. Claro, esse é um ideal que, historicamente, você procurar, você vai encontrar. A partir de um período em que Estado laico e divisões entre igreja e Estado não eram um ideal ainda bem estabelecido, né? Até o conceito de democracia, como a gente tem no Ocidente, não era tão bem estabelecido. A gente não pode ser anacrônico também, né? A gente vai olhando para o passado e vai dizendo, olha como a igreja era teocrata e coisas assim. E era, porque tudo era, não é? Ninguém discutia essa divisão entre igreja e Estado. A pergunta é, qual religião será a religião do Estado? Não é? Nenhuma não era uma resposta historicamente aceitável, assim. Porque sempre existe alguma, seja no período romano, na Mesopotâmia, no Egito. Né? Quando o cristianismo surgiu, ele também surge, em parte, como fruto do seu tempo, quando ele se mistura com a política. Né? E ele acaba reproduzindo seus padrões. Eu acho muito legal quando o Jacques Maritain vai argumentar que não foi o catolicismo quem criou a divisão entre igreja e Estado, mas foi o protestantismo. Agora, por outro lado, tem um outro erro, e lembra que eu vou falar de 5 erros aqui, agora ele vai para o segundo. Tem um outro erro, que é o erro de quem defende um Estado ateu. Banir a religião do espaço público. Conta aí pra nós. É errado? Por que é errado, Iago? Esse é um ideal que virou política pública em alguns países comunistas, né? Quando a gente olha para a União Soviética, por exemplo, o ateísmo era política de Estado. A gente chama isso de ateísmo de Estado, né? Você tem esse ideal ateu mesmo escrito, né? Que condena a existência, ideais de existência de Deus dentro da esfera pública. Que resultou, inclusive, em perseguição religiosa. Vamos deixar bem claro. Não, assim, perseguição é um termo bondoso, né? Você teve 12 milhões de mortos só na Igreja Ortodoxa Russa. Né? É um negócio inacreditável de perseguição, de morte, de assassinato. Né? Se não me engano, foram 6 milhões de judeus no nazismo. Né? Na União Soviética, foram 12 milhões de cristãos. Eu não estou querendo comparar necessariamente, mas só para dar uma noção de número. É muita gente morta. É muita gente morta. Por causa de um tipo de ateísmo de Estado. Agora, muito ateísmo de Estado tenta se disfarçar de Estado laico. Você pensa nos modelos de Estado laico que existem no mundo, o modelo de Estado laico francês, por exemplo, é um tipo de ateísmo de Estado. Quando você vai ler os autores franceses que defendem o que eles chamam de Estado laico, para eles, laicidade significa ausência de expressões de fé na esfera pública. O que é um absurdo, porque isso não é Estado laico. Se você vai para outros países que defendem Estado laico, você vai ter um modelo muito diferente. Não é? O Brasil é Estado laico, tem um dos melhores modelos de Estado laico do mundo, inclusive. Nossos amigos Thiago Vieira e Jean Regina têm um material maravilhoso chamado Laicidade Colaborativa, em que eles vão explicar isso direitinho. Então a gente não acredita, claro, no Estado impondo religião, mas nós também não acreditamos no Estado excluindo religião. Tirando das pessoas a liberdade de trazerem seus ideais de fé
para o debate público, dentro desse espaço de convencimento. Claro que quando você faz isso, você precisa, e aí é o que o Habermas vai chamar de traduzibilidade, né? Você tem que traduzir o seu ideal de fé para a esfera pública. Porque se alguém não compartilha da sua fé, como é que ele vai... Se eu chegar num descrente, não, mas a Bíblia proíbe. Ele vai dizer, dane-se, entendeu? Que a Bíblia proíbe. Eu não creio na tua Bíblia, pô. Mas se chegar um cara de uma religião afro dizendo, não, mas os orixás me revelaram que não pode. Eu que sou cristão vou dizer, mas eu não creio no orixá. Então não tem debate público nesse sentido. Mas a gente caminha para uma traduzibilidade para que dentro do espaço público esses ideais possam se expressar dentro de uma linguagem comum de significado. Terceiro erro. Todo governo é demoníaco. Política é coisa do diabo, para usar o título do livro do Marcel Van Hatten, com quem, aliás, a gente também vai fazer uma live sobre esses temas na sexta-feira. Vai acompanhando aqui no Instagram, que a gente vai ter live aí praticamente todo dia, até sexta, sobre esses temas. E depois, na terça-feira à noite, anota na sua agenda, terça-feira à noite, semana que vem, Guerra Cultural, a Batalha pela Sua Mente, às 8 horas da noite. E aí, Iago, todo governo é demoníaco? Conta aí pra gente. Olha, às vezes a tentação é dizer que sim, sabe? Quando a gente olha para o que está acontecendo Alguns aí em políticos, volta. pelo menos, são os demônios personificados, é o que parece, né? Dá Não, vontade. cara, chega uma hora que a gente vai olhando assim e fica maluco. Cara, política é coisa do diabo, não tem jeito, né? E eu vou dizer, claro, muitas vezes a gente sente que o Brasil é ingovernável, né? A gente volta nos bons e os caras não conseguem fazer nada, e aí é golpe em cima de golpe, é o golpe que você levou bem perdendo aí o seu cargo, é um absurdo de desrespeito com a democracia brasileira. E você, cara, isso é contra o capeta, não pode ser de Deus isso aí, né? Dá um desespero. Mas veja, quando a gente age assim, quando esse desespero toma conta da gente ao ponto da gente achar que a política em nível último é sempre uma expressão demoníaca, a gente não consegue criar diferença entre bons e maus governos, entre bons e maus candidatos, não é? A gente tem Apocalipse 13, que mostra que o anticristo vai usar as forças do diabo, não é? Para poder validar o seu governo, mas ao mesmo tempo nós temos Romanos 13, que mostra que o governo, quando ele age corretamente, louvando os bons e punindo os maus, é uma expressão do serviço de Deus para com o mundo. Não é? Então, a gente tem que entender que existem duas forças de representação em conflito se expressando por meio das forças políticas o tempo inteiro. Por um lado, essa função de diáconos, é o termo de Romanos para falar do governo, né? Ou mesmo liturgos, não é? Você tem ali um governo que é instrumento de Deus para o serviço da sociedade, mas quando ele anda contra a liberdade das pessoas, anda perseguindo os indivíduos, ele se torna uma expressão do diabo. Então, todo governo é do diabo, eu diria o seguinte, todo governo está debaixo da possível influência do diabo, quando ele sai do caminho do bem. Mas quando um governo age para produzir o bem na sociedade, ele se torna um ministro de Deus para o serviço dos seres humanos. Então, a gente tem que sempre lembrar disso. É um discernimento bíblico importante, como o Bruno comentou aqui. A gente tem esse cenário sempre de competição. Um governo pode ser mais demoníaco do que outro, em certo sentido. Agora, a gente tem que sempre lembrar o seguinte: o governo é uma instituição cheia de descrentes. É uma instituição presente no mundo caído. E o reino de Deus não é deste mundo. Então a gente tem que lembrar que quando a gente fala das forças políticas, a gente está falando de forças que estão sempre debaixo da atuação do mal, do poder temporal. Então quando cristãos entram nessa esfera, eles estão indo no terreno do inimigo, em certo sentido. Né? Estão indo em um ambiente extremamente deletério, corrupto, com muita expressão de opressão espiritual mesmo. Né? Uhum. Então a gente precisa sempre ter isso em mente. O governo é sempre... A política é coisa do capeta? Não é. A política é a administração do bem comum. Era para ser uma coisa boa, para o bem da sociedade. Mas é tomada pelo mal muitas vezes, principalmente quando seus representantes são pessoas que não são pessoas da mesma fé, digamos assim. E às vezes se diz da mesma fé, mas o tipo de política que aplica é uma política que também provém deste mundo, muitas vezes. Né? É um desafio muito difícil. Eu não quero também cair nessa retórica e dizer, vote só em crente, e qualquer crente vai ser Deus, e aí você vai ter pastor sendo preso por corrupção também. Né? Sim, Infelizmente, sim. isso acontece. Mas a gente Sim. precisa ter essa noção de que existe uma batalha espiritual que afeta todos os poderes desse mundo. Para a justiça. E agora vamos para o quarto dos 5 erros que ele vai abordar. Quarto ponto. Igreja só pode evangelizar e não pode falar sobre sociedade ou tema político. E aí, Iago, como é que é essa história? É importante que a gente considere o seguinte: a igreja ela tem uma missão dada por Deus. Tem um livro muito legal do Ray Gilbert chamado Qual a Missão da Igreja, em que ele vai argumentar que a nossa missão, acima de qualquer coisa, é pregar o evangelho. Ponto. Não é? É trazer as pessoas ao reino de Deus. Ponto. Essa é a missão da igreja. Agora, a igreja é composta por quem? Né? Por cidadãos que, se estão debaixo de uma democracia ocidental, possuem participação pública. E nesta participação pública, nós votamos e agimos em sociedade a partir dos nossos valores também. E nisso a igreja acaba tendo um papel civil. Como parte da sociedade, a igreja ajuda a construir realidades, ao construir, né, a realidade do seu bairro, da sua comunidade, ajudando as pessoas a viverem, né, uma vida diferente. Quando a igreja começa um trabalho social, começa um trabalho com os pobres, com as mulheres, com as crianças, a igreja está fazendo um trabalho que, em certo sentido, é considerado político. Né? Nossa igreja junta umas 70 crianças, 50 crianças às vezes, 100 crianças às vezes, aos sábados à tarde, onde a gente dá comida, onde a gente faz jogos, a gente canta músicas, prega a palavra. As crianças estariam na rua, lá na periferia, e agora estão lá na igreja, né, no ambiente mais seguro.
seguro, sem estar expostos à droga, ou o que é que seja. Isso é um trabalho que, em certo sentido, seria considerado político, não é? Um serviço para a sociedade, para a polis, em certo sentido. A questão é, a igreja deveria se furtar desse trabalho porque a função dela não é política? Claro que não. Nós trabalhamos para a polis também. A gente deveria estar só evangelizando e não fazendo nenhum bem social? Claro que não. Por quê? Porque existe um mandamento de evangelizar, mas o mandamento do amor também se expressa em fazer o bem. E fazer o bem inclui o evangelismo acima de qualquer coisa, obviamente. Mas fazer o bem também significa administrar a vida social para o serviço. Por isso que às vezes eu fico muito preocupado quando a linguagem bíblica de governo e de domínio acaba mal interpretada e a gente lê domínio em Gênesis como a ideia de controle opressivo, né? Quando eu acredito que a função da igreja de domínio social não é a função de controle opressivo, mas é a função de serviço. Nós estamos servindo a sociedade. Por que eu quero estar na sociedade? Por que eu quero ter alguma influência política? Porque eu quero fazer o bem. Porque eu quero servir as pessoas, eu quero amar as pessoas. Quando a gente fala sobre o bom samaritano, e o bom samaritano anda em uma rua cheia de violência, ali na via sangrenta, né? Era o termo daquela via, naquela estrada entre, acho que era entre Jerusalém e Nazaré, de alguma forma, não lembro exatamente qual era a estrada, mas era uma via conhecida como via sangrenta. E na via sangrenta havia muito crime. E aí o bom samaritano ajuda aquela pessoa que está ferida. Ora, se todas as vias da minha cidade são sangrentas, se tem gente caída em volta o tempo inteiro, talvez o meu trabalho de ser um bom samaritano inclua tentar criar uma política pública que melhore a segurança daquela região. Não é? Isso é um jeito de amar também. Então, o papel da igreja de amar, aí o papel da igreja de servir, pode incluir uma participação política, não com o objetivo de controle de domínio social, mas com o objetivo de fazer o bem para quem está à nossa volta também. O último erro que é igreja troca o evangelho por militância. É o erro oposto, né? Primeiro a gente falou assim, não, igreja só evangeliza e não fala nada de sociedade, não pode tocar em sociedade. Agora um outro erro, quando a igreja troca evangelho e passa a ser uma instituição de militância política. E aí, Iago? E a gente tem um problema. Aqui eu vou tocar no vespeiro, tá? Porque é muito fácil falar mal dos outros. Eu tô só falando dos outros, os esquerdistas e tal. Vou bater na gente também, que é pra gente poder sair com alguma autocrítica também disso aqui. Porque falar mal dos outros é muito fácil. Mas ao longo da minha vida, como evangélico, eu perdi muitos amigos pra esquerda. De gente que literalmente trocou Jesus por Lula. De que era membro da igreja, e aí foi pra universidade, que lembra a historinha, né? Foi pra universidade, começou a cursar ali o curso de história, tô citando um caso muito específico, que foi exatamente o que aconteceu. Não é nada contra o pessoal da história. E aí começou a participar de alguns movimentos de militância, tal. Com o tempo largou Jesus para ficar militando em torno de algumas pautas políticas e tal. E trocaram Jesus por Lula mesmo, trocaram Jesus pelo PT, pela Uni, pela CUT e tal. Mais recentemente, eu vi um cenário que eu nunca imaginei ver antes. De gente trocando Jesus por Bolsonaro. E eu nunca imaginei que isso fosse possível. Porque assim, não, a direita não representa mais os nossos valores e tal. E aí eu conheço pessoas que pararam de frequentar a igreja para frequentar apenas movimentos de militância de direita. Que trocaram Jesus pela ideologia de direita. E a gente às vezes acha que isso não é possível, né? Porque não, de direita é a nossa ideologia e tal. Cara, mas qualquer ideologia que vem para ficar no lugar de Deus, seja de esquerda, de direita, de cima, de baixo, de frente, de trás, de centro, cara, qualquer ideologia pode tomar o lugar de Deus no seu coração. Seja de qual for. Então é muito fundamental que a gente entenda que a igreja ela é um reino distinto dos reinos desse mundo, que tem como objetivo nos dar uma cidadania espiritual e nova, onde nós vivemos devotos a Jesus Cristo, nosso Senhor, acima de qualquer coisa. Quando a igreja vira um ambiente de militância política, a gente tem um problema. E a gente viu isso se expressar nas guerras políticas nas últimas eleições. Eu lembro quando foi o dia da eleição do segundo turno, tinha muito visitante na nossa igreja, na Manaim. E eu achei esquisito aquilo. Eu fui perguntar, cumprimentar os visitantes e tal. E eu perguntei, a sede onde é a sua igreja tal? Você veio visitar a gente hoje? Eles disseram, pastor, é porque eu sei como é que vai ser o culto hoje. E eu queria vir para um lugar onde eu sei que vão pregar a Bíblia. E não tudo vai ser sobre quem ganhou a eleição. Né? E às vezes é muito triste, porque a igreja fica uma coisa muito desse mundo. Vira uma coisa desse mundo. Vira uma coisa humana. Serva, subserviente aos poderes mundanos. Seja em apoio, de que parece que a igreja só existe se o seu candidato favorito ganhar. Ou em opressão. O candidato inimigo ganhou, é o fim, acabou a igreja. Como se as portas do inferno não fossem prevalecer contra nós, entendeu? E acaba que isso é um problema muito sério. A igreja vira um espaço de militância, onde a igreja se resume a um estabelecimento de um partido, um estabelecimento de um candidato, ou mesmo, para falar da contraparte, de ataque, ou de tentar destruir um outro candidato que a gente não goste. De novo, a gente tem que estar envolvido no cenário público, não tem problema. Eu tenho meus ideais políticos, eu sou um cara de direita, eu sou um cara conservador, eu tenho meus ideais políticos, mas eu não posso transformar a minha igreja nisso. Tem gente na minha igreja que talvez nem saiba o que é que eu penso politicamente. Sabe que eu sou contra aborto, sabe que eu sou contra, né, essas pautas mais óbvias e coisas assim, mas o pessoal não sabe em quem eu votei. Tem gente que vai perguntar, poxa, eu votei em quem? Né? Porque não tá. A igreja não pode ser esse lugar. A igreja tem que ser um lugar, vê só, que perdoa até a má compreensão política.
Vê Uhum. só, a igreja tem que ser o local que perdoa até a má compreensão política. De modo que se nós Uhum. somos um corpo que vive em um outro reino, se meu irmão tem uma visão política que eu acho ruim, a menos que ele vá para caminhos claramente heréticos, não é? Coisas que envolvam violência revolucionária, que envolvam aborto e questões assim, que aí são questões mais severas, mas uma pessoa tem uma visão diferente sobre questões de distribuição de renda, de questões trabalhistas. Cara, isso deveria ser um espaço de. A igreja tem que ser um espaço de amor e paz para essas pessoas também. Mas Uhum. para algumas pessoas, não. Se o cara vota diferente, tem que ser excomungado. Isso torna a igreja, sabe, uma coisa muito menor do que ela realmente é. A igreja é um corpo espiritual. A igreja é um corpo espiritual, onde pessoas que pensam diferente encontram unidade e que tem espaço para se ensinar. Aí um vai dizer, mas o fulano tá votando no bandido. Né? Pô, mas o cara que tá votando não acha que é bandido, entendeu? Eu sei que é bandido, mas o cara lá não sabe que é bandido. Eu vou dizer que tá votando conscientemente no bandido? Eu posso sentar com ele, conversar, a gente vai discutir, vai a gente chegar ali, no, mas a gente vai se amar sem qualquer coisa. Porque o cara que tá Uhum. numa visão política diferente da minha, não é uma pessoa necessariamente má. Ou talvez seja tão mal quanto eu, né, em certo sentido. A graça, a maravilha de termos um Cristo vivo que está acima de tudo e de todos, é que nós temos um Deus, um rei e um líder, um governante, que está acima de todos os governantes desse mundo. E é a ele que nós respondemos. Eu acho maravilhoso quando Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele usa a linguagem da cidadania, né? Exerçam cidadania e tal, tal, tal. E ele vai dizer, porque do céu esperamos o nosso Salvador. O termo Salvador ali é soter, né? Que é a palavra que era usada para os governantes. Uhum. E vê só, para Paulo, a nossa expectativa de um salvador, ali a palavra usada para os políticos, é Jesus. Uhum. Então a gente tem que ter isso muito claro dentro da gente. Quem é o nosso governante acima de tudo? É Cristo. Quem é o nosso rei? É Cristo. Quem é o nosso presidente? É Cristo. Todos os grupos humanos são menores. E eu prefiro um candidato a outro, obviamente. Eu prefiro uma ideologia a outra, obviamente. Mas seja quem esteja no poder, seja quem esteja no governo, seja o que quer que aconteça, eu tenho certeza que meu Cristo continua vivo, continua Amém. governando sobre o Uhum. mundo, continua me dando Uhum. paz, continua me dando paz. Sei que políticos melhores vão nos dar uma vida melhor. Uhum. Políticos piores vão nos dar uma vida pior. Mas acima de qualquer cenário, há um Cristo que continua rei sobre mim e sobre você. E isso traz uma paz. Para que a igreja continue sendo a pregadora dessa mensagem, para que a igreja continue sendo um local onde a gente vive apontado para além dessa vida, para aí sim, nessa perspectiva de paz e de visão de transcendência, a gente se envolver na sociedade sem todas essas ansiedades e esses medos que são comuns a quem está na vida política presente. Você tocou num ponto muito importante agora, Iago. A gente já passou bastante tempo, eu quero me encaminhar para o final. A gente ainda tem que responder a importante questão sobre se os evangélicos são ou não uma ameaça. Mas você tocou num ponto muito crucial agora, que é a questão da frustração. Como que o cristão faz para não cair numa frustração que leve ele a uma omissão, a um conformismo, dizendo assim: não, isso é uma coisa. Eu vou trabalhar aqui pela evangelização, eu vou trabalhar para cuidar da minha fé, da minha família, mas isso aí eu estou frustrado, está tudo errado, e cai num conformismo, numa omissão. Como não cair nesse erro e, ao mesmo tempo, não cair no outro erro de é, dizer, não, olha, onde a gente precisa lutar pela diferença é na política, é no mundo material. Como o cristão aí encontrar o equilíbrio entre as duas coisas? Quais são as suas recomendações? Qual é a tua visão? O que você aconselharia para as pessoas, especialmente nesse momento do país, em que as pessoas estão tão frustradas, especialmente os evangélicos, em geral, conservadores, mais à direita, estão tão frustradas com o atual governo, estão tão frustradas com o Supremo Tribunal Federal. Meu objetivo aqui não é trazer temas políticos específicos, mas existe uma frustração e como você. O que você orientaria? Qual é a palavra pastoral que você tem para a pessoa não cair na omissão, no conformismo, no distanciamento em relação a temas sociais e políticos e não cair no outro erro de largar tudo e ver o mundo material como se fosse a única dimensão que existe e a dimensão única em que a gente deve lutar e militar na vida. Cara, eu convidaria o nosso público, principalmente os cristãos, a assumir o espírito de T.S. Eliot. T.S. Eliot foi talvez o maior poeta do século XX, americano do século XX. Ele escreveu uma série de textos poéticos, ele escreveu um material sobre o nosso relacionamento com a cultura que me marca muito profundamente. Né? Ele foi Nobel de Literatura. Eu cito essa citação dele no meu livro Do Lado Errado da História, onde eu explico como uma cosmovisão apocalíptica nos livra da neurose em tempos de causas perdidas. Se chama Do Lado Errado na História, editor Impacto. E a citação fala o seguinte, ele vai dizer que não há nada que possa ser uma causa perdida, porque não há nada que possa ser uma causa ganha. Olha que percepção poderosa. Se nós estamos em um mundo em corrupção, em um mundo que está debaixo da atuação do diabo, cara, Uhum, nenhuma causa vai ser realmente ganha. A gente não diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância? Quando é que a uhum, gente termina? Quando é que a gente conquista? Quando é que a gente vence? Não tem. Nunca vamos ganhar. Então, no fim das contas, a gente nunca vai perder.
Porque a gente está debaixo de um mundo que é corrompido. Então, o nosso trabalho é servir e continuar servindo, não importa qual seja o fluxo histórico. Porque uma derrota hoje pode ser uma vitória amanhã. Então, ele vai falar: nós lutamos por causas perdidas, porque sabemos que a derrota e o desânimo podem ser o preâmbulo da vitória de nossos sucessores. Embora tal vitória seja em si temporária. Aí ele vai matar Paulo no final. Ele vai dizer assim, ó, abre aspas: lutamos mais para manter algo vivo que na esperança que algo triunfe. Então esse tem que ser o nosso espírito. Nós não estamos lutando por Legal. triunfo. Nós estamos lutando para manter coisas vivas à nossa volta. Fazer o bem. E cada pequeno bem que a gente consegue, cada pequeno avanço na liberdade no Brasil, cada pequeno avanço contra os ditames do STF, cada pequeno avanço em nome da democracia e da liberdade, cara, é uma pequena vitória que pode ser o preâmbulo, mesmo que desanimado, do sucesso dos nossos sucessores nesse sentido. Então, eu acho que essa é a expectativa que nos faz bem, assim. É ter esse espírito. Cara, não existe causa ganha em um mundo de pecado. Então, no fim das contas, nenhuma causa é realmente perdida. A gente pode continuar lutando com os olhos na eternidade. Sensacional, especial. Dá vontade até de encerrar depois desse aconselhamento pastoral, depois dessa mensagem de inspiração, Ih, Iago. tu chamou o pastor Espetacular. para falar, aí não tem como, vai virar aconselhamento pastoral, sabe? Espetáculo, espetáculo. Mas não quero deixar sem resposta uma questão que a gente anunciou no tema da live. Hoje, os evangélicos são 1 a cada 4 brasileiros. Se você somar com os católicos, você tem 3 a cada 4 brasileiros são cristãos, até um pouco mais de 3 a cada 4 brasileiros. Sim. Cristãos devotados, cristãos praticantes são uma ameaça. O crescimento do público evangélico é uma ameaça à democracia, à pluralidade e à laicidade do Estado? O que você diz para as pessoas? Porque tem muito preconceito. Vamos começar, aliás, por isso. Fala um pouquinho sobre os preconceitos, sobre a estigmatização que acontece hoje em relação ao público evangélico, Sim. que é a visão distorcida. E aí, desmonta isso pra gente. Conta aí. Uma coisa que me incomoda muito é que a grande mídia não consegue enxergar a massa religiosa como representativa do brasileiro padrão e médio. Ou seja, existem certas tendências na população, que não é uma tendência exclusivamente protestante, ou mesmo brasileira, mas é uma tendência nas massas, de forma geral, de algum nível de esforço de controle. Porque isso é comum ao ser humano. O que eu não gosto do que eu não gosto, eu preferia que o que eu não gosto não existisse. Né? Isso é comum ao ser humano, porque isso é comum ao pecador. Né? E muitos protestantes e evangélicos têm esse mesmo espírito, como muitos ateus, pessoas de esquerda, pessoas da Umbanda, ou qualquer que seja a visão, também tem. Existe no espírito humano, independente da religião, esse senso de eu preferia que o mundo fosse de acordo comigo. Eu queria criar a realidade de acordo comigo. Quando cristãos participam do espaço público, eles muitas vezes vão trazer esse mesmo espírito. Um espírito de eu preferia que o mundo fosse mais parecido comigo. Porque essa é a promessa da serpente no Éden para todos nós, né? Que a gente seria igual a Deus. Então a gente poderia criar o mundo à nossa imagem e semelhança de alguma forma. O que acontece é que existe um preconceito muito terrível por parte da grande mídia em achar que isso é uma característica padrão dos evangélicos porque são evangélicos. E não uma característica padrão de todo mundo que está dentro da esfera pública. Então, a grande questão não é, a gente não deveria estar lutando contra os evangélicos. A gente deveria estar lutando contra espíritos autoritários, que está em alguns evangélicos, que está em alguns não evangélicos, que está em membros da grande mídia, que está em gente de esquerda e gente de direita. Porque isso é da natureza humana. Tá Da bastante em nossa natureza. Brasília. Está bastante em Brasília, que é entre nós. Bastante em É Brasília. bastante. Então, pô, pensa no pessoal mesmo assim, na grande mídia, no pessoal de esquerda, no pessoal do jornalismo e tal. Poxa, muitos deles representam esse mesmo espírito. Até no espírito anti-evangélico, muitas vezes. Então, quando eles olham para os evangélicos, olha só, esses evangélicos querem nos dominar. Muitas vezes é só assim, quem queria dominar era eu. Mas eles querem dominar também. Né? Então, vira esse conflito. O que a gente deveria estar fazendo? É lutando contra qualquer espírito antidemocrático, seja ele onde ele estiver. Qualquer espírito de autoritarismo, seja ele onde ele estiver. Qualquer espírito antirrepublicano, anticonstitucional, onde quer que ele esteja. Seja no STF, seja no governo de direita, seja no governo de esquerda, seja nos ateus ou nos crentes. Porque esse é um espírito que está aí como um espírito no nosso tempo, que deveria ser alvo da inimizade de todos. Evangélicos deveriam militar contra esse espírito, ateus contra esse espírito, católicos contra esse espírito, a direita contra esse espírito. Bom, na minha opinião, isso é muito, muito mais parte do espírito da esquerda, mas aí já é um outro assunto. Mas, pessoas da esquerda democrática deveriam lutar contra esse espírito também. Né? Porque existe, por incrível que pareça, para a maioria do nosso público, existe uma esquerda de tendência democrática também, né? Que deveria lutar contra esse espírito. Para todos nós lutarmos por um mundo mais plural, que forneça liberdade para que o convencimento faça parte das coisas. Então, evangélicos são inimigos da democracia? Não. Evangélicos são um risco para o ambiente democrático? De forma nenhuma. Pelo contrário, a gente tem esse debate aqui entre dois evangélicos, tentando produzir
cada vez mais compreensão entre os evangélicos sobre o nosso espaço na sociedade, mas também para gerar para o grande público essa compreensão de que evangélicos não estão aqui para estar impondo um evangelistão contra ninguém. Mas enquanto nós discutimos a partir da nossa visão de mundo, a gente não está fazendo nada diferente do que qualquer outra pessoa faz. Né? Deveria fazer parte do tratamento democrático essa possibilidade. Perfeito. Iago, obrigado demais pelo seu tempo, por sua Eu dedicação, agradeço. por trazer seu conhecimento, colocar a serviço das pessoas para ampliar essa visão. Eu quero muito que cada vez mais cristãos que frequentam um banco de igreja, cristãos dedicados, cristãos verdadeiros, autênticos, eles tenham uma visão equilibrada e adequada de temas sociais e políticos, porque é uma massa que está crescendo, especialmente a massa evangélica está crescendo, o número de evangélicos no Brasil está crescendo, a gente precisa levar uma visão equilibrada, adequada de temas sociais e políticos à luz da Bíblia, e para isso, você que está aqui não perde, a gente vai fazer uma aula magna na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, com a Cris Corrêa, Isso sobre é muito isso. legal. Guerra cultural. A batalha pela sua mente. A Cris Iago, manda muito bem obrigado. nesse assunto. Eu espero estar assistindo ao vivo, que vai ser um tempo realmente muito instrutivo, eu tenho certeza. Legal. Bom demais, Iago. Ó, não deixa de se inscrever na minha bio do Instagram. O que é bio, né? O que é bio? Bio é quando você entra lá no nome Deltan Dallagnol, lá na bio, você tem os links embaixo da fotinho minha. Um dos links vai ser o link de inscrição para essa aula magna, totalmente online, totalmente gratuita. Não deixa de se inscrever, faça parte desse movimento que quer entender melhor os temas a partir da nossa fé. Se você é cristão, é absolutamente fundamental. Iago, obrigado demais, parabéns pelo Obrigado, trabalho que você Deltan. faz, não só na sua igreja, parabéns pelo seu aperfeiçoamento pessoal, pelo quanto você busca se desenvolver no processo de santificação, que envolve não Sim. só a gente buscar não pecar, não errar, mas a gente buscar ser um servo de Deus com excelência em todas as dimensões da vida. Eu vejo isso brilha em você, isso salta da tua conduta, do teu modo de proceder. Você é alguém que busca excelência em todas as áreas da vida. Estava lá agora, lá se aperfeiçoando lá nos Estados Unidos, lá na Extreme University. Sensacional, espetáculo. Obrigado pelo seu tempo. Um grande abraço. Que Deus te abençoe e a gente segue conversando. Qualquer hora aí a gente se encontra e faz uma nova live, um novo evento aí, surpresa para o pessoal. Vai ser muito bacana sempre estar junto com Com você, certeza. Muito conversando, obrigado. discutindo. Obrigado, querido.